Amém. Glória a Deus. É que meus olhos não estão bons. Até ela perguntou, mas tá ruim? Porque eu fiz cirurgia, né? Eu tô enxergando até o buraco da agulha, gente. Mas letra tá ruim ainda. Né? Eu sabia, o médico me disse que eu poderia ficar com algum grau, né? Mas é só daqui 6 meses pra... Podem sentar, meus amados. Só daqui 6 meses pra mim ter o resultado final, pra ver se eu vou precisar de um óculos pra ler ou não, né? Mas o resto está perfeito. Aleluia. O Senhor fez o melhor. Antes de começar a palavra, até o irmão falou, né, sobre sermos usados, e eu queria dar um relato, um testemunho, não sei, de que devemos sempre orar e pedir para Deus nos usar, né? E a gente vê assim, muitas pessoas tímidas, que glórias a Deus hoje, né, que nem as irmãs Louvem eram muito tímidas. Mas eu queria contar uma coisinha para vocês. Em 2016, eu já vim orando para Deus porque eu queria falar dele para as pessoas e eu era muito tímida, nem cumprimentava os irmãos quando eu entrava na igreja. Quando tinha muita gente na porta, eu esperava esvaziar para entrar, porque eu tinha vergonha de cumprimentar os irmãos. Mas eu dizia, Senhor, tira essa timidez de mim. E aí o Senhor permitiu que me desse uma inflamação. Eu acredito que Deus permitiu. Ou Ele até usou a doença para me curar de algo que eu queria muito. Eu tive uma inflamação bem grave no intestino. E eu fiquei 1 ano com essa inflamação. Até procurar um médico. E aí o médico ficou meio apavorado quando eu falei. Quando veio a primeira colonoscopia, ele ficou também meio apavorado. E disse pra mim, isso é complicado no intestino, vamos fazer mais exames. E dali, eu comecei a orar para o Senhor me curar. Mas eu já orava tomando posse da cura. Eu dizia, eu tô curada. O Senhor vai me curar. Eu estou curada. No dia do exame, eu levei 4 horas para fazer esse último exame. No final, eu ainda tinha que ir no banheiro para terminar de fazer as imagens. E ali eu fiz normal e eu disse, eu estou curada. Mas antes disso, o Senhor diz assim, eu vou te curar. Só que tu vai ter que subir no altar para testemunhar a minha cura. Eu disse, Senhor, como é que eu vou subir no altar? E lá era literalmente subir, porque tinha muitas escadinhas, né? Lá. Era bem alto. E eu ficava na frente de todo mundo. Eu disse, Senhor. Mas eu sabia que se eu não recebesse da cura, ia ficar algo mais grave, né? Eu disse, top. Vamos, né? Uma coisa leva a outra. Eu tomei posse da cura, o Senhor me curou e eu tive que falar em público. E ali, quando eu subi, vocês me perguntaram, não lembro nem o que eu falei. Mas ali foi o começo da minha cura da timidez. Aleluia. Então, às vezes, o Senhor permite, mas a gente tem que querer, a gente tem que orar, a gente tem que permitir Deus trabalhar aquilo. Porque tudo é de Deus. Deus é bom e misericordioso o tempo todo, né? Vamos passar agora para a palavra de Deus. Hoje a gente vai ler vários versículozinhos. Eu peço para os irmãos que abram mas eu vou pedir para abrir só o primeiro, porque depois são muitos, mas depois se quiser anotar e olhar. Em Êxodo 16, 2. Conforme foram achando, se ponham de pé para estar honrando a palavra de Deus. Lá em Êxodo 16, 2, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eu acho que todos conhecem, né? Podem sentar, meus amados. Todos conhecem a história de Moisés, né? A história do povo que Deus permitiu que Moisés libertasse do Egito, né? E uma viagem que era para eles para durar 4 meses, né? Durou 40 anos. Imagina? Só porque o povo não parava
de murmurar. Qualquer dificuldade, não, eles até glorificavam a Deus em algum momento, né? Com certeza. Mas eles mais reclamavam e murmuravam que tudo estava ruim. Qualquer dificuldadezinha estava ruim. E o Senhor provendo. Só o fato, tu imagina, né? O mar se abrir e tu passar. Tu imagina? Eu acho que eu não murmuraria nunca mais. Não, a gente é humano, a gente, né, sempre acha uma... Mas, gente, o poder de Deus. Olha o que eles viram. E aí Deus deu maná. Eles não precisavam plantar. Eles tinham ali o alimento. Eu acredito que tinha tudo, desde roupa. Deus, né? Durante o dia, Deus refrescava eles com nuvem. Durante a noite, aquecia a misericórdia de Deus, Senhor. E o povo achava ruim em certos momentos, né? Deus deu a codorna daí para eles. E assim foi. E assim é na vida da gente. Porque qualquer dificuldade a gente murmura. Mas tem mais. Em algumas passagens, a gente vai falar do poder de Deus. Que todo mundo já sabe, né? Mas a gente às vezes ainda meio acha que o negócio não tá bom. Lá em João 16, 33, não precisa abrir, irmãos, mas podem até anotar por depois. Diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Amém. Deus. Lá em Josué 1, 6, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Aleluia. Vê bem, né? Amém. Dos que saíram de Israel, Josué foi um dos que entrou, né? Mas na verdade foi ele, Caleb, quem nasceu no deserto entrou, mas os outros não, né? Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Aleluia. Lá em Josué 1:9 também diz assim: não te mandei eu esforçar-te e ter bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Aleluia. Por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus, Aleluia. Senhor. A gente sabe que Josué, quando Moisés morreu, ele teve um momento de... Ele ficou muito aflito, né? Mas mesmo assim ele creu. Ele tinha fé. Ele sabia que Deus era Deus o tempo todo. Tem muitas passagens que a gente pode ver, que nem Ana. Ana, ela orou por muito tempo. Ana era estéril, né? E ela orou por muito tempo por um filho. A gente sabe que as mulheres estéreis daquela época, elas eram humilhadas pelas outras esposas, né? E eu não lembro nem o nome da abençoada, que era outra esposa. Eu sou ruim de cabeça, gente. Então, assim, mas Ana orou por muito tempo por um filho. Teve um tempo que ela orou e ela disse para Deus que ela dedicaria a vida do filho para Deus. E Deus honrou ela, né? Mas em momento nenhum ela deixou de crer em Deus. Tanto que... Deixa eu só olhar aqui. Samuel foi um grande profeta, né? E depois de Samuel, Deus ainda deu mais 5 filhos para essa mulher que era estéril. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Senhor. Mas ela, em tempo nenhum ela rejeitou Deus. Em tempo nenhum ela enfraqueceu na fé. Ela orava, ela clamava. Uma vez no templo achava que ela estava embriagada. Não, ela estava aflita. Imagina uma mulher desesperada para ter um filho. Ela não murmurou. Oh, glória a Deus. Quanto tempo a gente faz isso, né?
Eu vou dizer para vocês que é difícil a gente permanecer na fé. Eu sou convertida, eu sou ruim de data, uns 12 anos, 13, não sei, mais. Por aí. Mas eu entendi o que era realmente não enfraquecer agora há muito pouco tempo. De 5 anos para cá que eu fui entendendo e parando de murmurar e parando de achar que estava ruim. As coisas melhoraram? Não. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Lá em Salmos, lá em Salmos 86, 7 diz assim: no dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. É o que devemos fazer, né? Mas tem mais passagens que Deus fala de como devemos agir em meio àquele momento ruim, àquele deserto. Lá em Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu te fortaleço Poxa. e te ajudo Amém. e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Aleluia. Muitos sabem que o Janine não é pai do Eduardo, né? Agora eu vou contar. Sabe aquela história de Era uma vez? Era uma vez. Era uma vez uma menina que com 17 anos engravidou. Uma menina que estava perdida no mundo, né? Que vivia na noite achando que tudo era... Engravidou. Mas durante a minha gravidez eu senti muito medo. Eu tinha 17 anos. Eu achava que eu ia morrer. Eu senti umas coisas no peito e falei, eu vou morrer. Coitada da minha médica, eu quase enlouqueci ela na época. E eu rezava, na época eu rezava ainda, né? Eu rezava assim, Senhor, eu só te peço uma coisa. Olha que eu não conhecia nem Jesus nada, mas eu rezava, eu dizia assim, Senhor, só me dê um bom parto e que meu filho nasça com saúde. Foi os 9 meses assim. Eu tive quase uma diabetes gestacional e eu cuidei durante a gravidez todinha. Eu parei de fumar, eu parei de beber, eu já estava quase alcoólatra com 17 anos. Eu parei de beber durante a gravidez porque eu sentia um medo muito grande. E eu pedia para Deus, Deus me dê um bom parto que meu filho nasça com saúde. Era só o que eu rezava a gravidez toda. Quando o Eduardo foi nascer, tentaram por muito tempo o parto normal e tudo mais, e teve, né, o atraso, nasceu praticamente morto, era um bebezão, coisa mais linda, né, mas ficou 40 dias na UTI, acabei ganhando ele com 18 anos, né, nesse meio tempo eu fiz aniversário. E aí, quando eu pude me levantar, porque daí deu infecção, eu quase morri também. Quando eu consegui levantar, que eu entrei na UTI, que eu vi daquele jeito, eu disse, Senhor, eu só te pedi 2 coisas. Eu nunca me esqueço. Jovem, né? Burra. Nem sabia o que era falar com Deus, né? Ter intimidade com o Senhor. Senhor, eu te pedi 2 coisas só. Um bom parto e que eu tive um péssimo parto. Eu quase morri no parto. Porque tentaram por muito tempo, né, o parto normal e eu não tinha espaço até fazer a cesariana. E aí eu disse, Senhor, não importa a maneira que ele vai ficar, mas deixa ele comigo. Pô, eu fiquei 9 meses ali, né? E o Senhor permitiu. E eu sou grata. Mas o que eu quero dizer para vocês? O tempo foi passando, eu conheci o Janei, ele amou meu filho até nós chegar, né? Também aconteceu muita coisa, muita dificuldade. Ele, num processo de separação com 3 filhos, eu não conhecia Jesus nem ele, nos envolvemos. Ela, depois de 1 ano de separado, veio a se suicidar, a ex-esposa dele, ficou os 3 filhos desamparados. Nós já estávamos morando juntos. A luta é grande, irmãos. Nada, nem que dê flores. Às vezes a gente não imagina pelo que o irmão passa, né? Glória a Deus. E aí eu tive que voltar com o Eduardo para Porto Alegre, para ele vir a
a tomar ciência do que estava acontecendo e ficar com os filhos, porque era a era que estava com os filhos. E veio o julgamento, e veio as acusações, e não foi fácil. Por isso que eu digo que a minha sogra, esse 1 ano que teve com nós, foi para... Deus reatou o laço, né, de pai, de mãe e filho, porque ela foi uma das pessoas que mais nos acusou pela morte da ex-nora. E era algo que nos incomodava ainda, e conseguimos perdoar ela. No último dia dela eu consegui vê-la e dizer: eu te perdoo, e eu quero que me perdoe. Ela não estava mais ciente, mas foi um perdão de verdade. Deus fez com que a gente sentisse amor de verdade por ela. De lá para cá muita coisa aconteceu, e eu questionei Deus durante muito tempo na minha vida. Quando a gente veio para cá, deu uma melhorada, mas sempre com muita dificuldade. Pelo menos o Eduardo parou de internar. Ano passado foi um ano bem difícil. O Eduardo, ele fez 22 anos agora em dezembro, né? E eu sou grata a Deus. Eu agradeço todo dia a Deus e digo assim: Senhor, obrigado pelos 22 anos do Eduardo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas, final do ano de 2022, eu ia arrumar o óculos agora. Deus disse pra mim assim: vai ser um ano difícil. Eu disse: um ano difícil? Mas eu vou estar contigo. Eu digo: ai, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E eu achei que eu tinha sonhado. No outro dia o Senhor disse pra mim: esse ano que vai vir, que é 2023, vai ser um ano difícil, filha. Não faça planos. Eu digo: ai, Senhor. Até que estava tranquilo, sabe? E o Senhor disse: vai ser um ano que tu vai chorar muito aos meus pés. Tu não vai conseguir orar, tu vai chorar de misericórdia. Amém, Senhor. Tu vai estar comigo. E literalmente, né? Começou o ano, janeiro, fevereiro, meu pai internou. O Eduardo estava super bem, glória a Deus. Deus provém em tudo, né? Tudo. Nos mínimos detalhes. O Eduardo estava bom do pulmão, ótimo, porque meu pai não queria ficar com ninguém. E operou. Dali 2 dias abriu tudo, tiveram que operar de novo. E o médico me disse assim: olha, a gente costurou, como a gente reforçou lá dentro, mas eu sabia, né, porque as enfermeiras comentavam que a infecção estava muito grande. E eu acho que meio que costuraram achando que ele ia sobreviver, porque eu achei que ele não ia sobreviver. Até que o Senhor me disse: não, ele vai ter uma nova chance. Eu digo: amém. Só que foram 20 dias praticamente direto com ele. Meu irmão só ficava de vez em quando para me ajudar, para mim poder descansar um pouquinho. Não por ele, mas é algo que eu oro muito para que o Senhor tire do coração do meu irmão. Meu pai não foi um bom pai, né? Mas é pai. E a misericórdia de Deus é maravilhosa. A gente tem que orar para quê? Para que o Senhor tire aquilo dos nossos corações, né? A irmã já cansada da minha história com meu pai, um pouco. Foram 20 dias ali do ladinho dele, fazendo tudo, limpando. Foi um momento especial, mas que eu até achei que ele ia tirar algo bom, que não tirou, infelizmente. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A salvação é individual. A gente só tem que falar da palavra de Deus para as pessoas. Agora, meu pai ganhou alta, foi para casa, continuamos no processo de cicatrização, levar para posto, dia sim, dia não. 1 mês depois o Eduardo adoeceu e ele ficou bem mal. Minha sogra piorou. O Junei teve que operar a vesícula porque estava inflamado, não sabíamos até que era tão grave, mas, né? Eu fiquei muitos dias fazendo força sozinha com o Eduardo. O Eduardo de lá para cá não melhorou. Em dezembro, no meio do ano, perdemos minha sogra, que não imaginávamos, mas ela aceitou Jesus. A gente teve o tempo determinado por Deus para estar com ela, cuidando, fazendo comidinha. O Judei até, por muitas vezes, colocando a fralda nela. Momento de mãe e filho, né? Que ninguém imaginava, né? Nem ele, eu acho, que seria o filho que ela jamais gostaria de ser cuidado. E foi o que cuidou dela até os últimos dias, né? A filha se reconciliou no hospital, conseguiu pedir perdão.
pela mágoa que tinha. Então Deus, ele trabalha, mas onde é que eu quero chegar? Para mim, o meu corpo, o meu psicológico, literalmente, foi um dos piores anos. Em dezembro, o Eduardo pegou miase na boca, e eu ainda uma semana antes falei, dezembro está acabando, 2023 está acabando, agora falta pouco. E aí, né, por um descuido do mosquiteiro, a mosca entrou na boquinha do Dudu, não sei se todos sabem, mas aconteceu. E aí ela botou o ovinho e abriu um buraco. E quando eu vi, já fazia acho que uns 2 dias, porque o céu da boca dele é diferente do nosso. Tem 2 quinas, que por mais que tu limpe com a gaze, se tu não olhar bem, tu não consegue tirar. Graças a Deus que ele não foi para bloco cirúrgico, lá no hospital de pronto-socorro conseguiram fazer ali mesmo, né? Mas para mim foi algo muito difícil. Eu acho que de todos esses 22 anos foi a pior fase, foi o pior momento. Eu tive que entrar sozinha e aí eles tiveram que fazer uma mini cirurgia, né, nele. Abrir o céu da boca dele ali e eu junto, né? E ver tudo aquilo, a limpeza, porque não se sabia o grau que estava, né? E ele disse, mãe, se nós não conseguirmos fazer, ele vai ter que ir para o bloco cirúrgico para dar anestesia geral. Eu disse, Senhor, se o Senhor permitiu, por uma falha minha, né, um pequeno, que não permita pelo menos um bloco cirúrgico, eu sei que a respiração dele já estava ruim, ali mesmo o procedimento ele aspirou e ficou pior ainda, só que aquilo causou uma infecção muito grande nele. Até conseguir matar tudo, foi 2 semanas assim, de muita... Ele nem no Covid teve febre, ele teve febre de 40 graus direto. De lá pra cá, isso debilitou muito ele. Ele hoje está pior do que ele já estava, né? Os sinais vitais dele é ruim, o coração dele vira e volta para 140, 150. Eu conversei com os médicos, eles só me dizem, mãe, ele pode em algum momento ter uma parada cardíaca. Aí eles dizem, tá, mas tu deixa ele com teu pai. Eu deixo. Eu peço para Deus que não leve ele quando estiver com meu pai e com a minha mãe. Porque eu sei que para eles, que não têm o entendimento do que é Deus na vida da gente, e as promessas de Deus, os propósitos de Deus, eles vão ficar traumatizados. Minha mãe disse que está indo pouco lá, porque ela de vez em quando é a pedra que Deus manda falar conosco, né? Eu ajudei também. Esses dias ela disse assim, porque está indo pouco lá, né? Ela ia todo dia almoçar lá. E eu gostava porque ela me ajudava, né? Principalmente com a louça no final. Ela disse, filha, que eu não quero estar vendo muito o Duduzinho, porque esse ano Deus vai levar ele. Eu disse, amém? E aí, eu só peço para Deus que... Aí vocês me perguntam assim, mas tu fala assim, irmã, se Deus levar ele... Gente, Deus está permitindo 22 anos comigo. Isso é bênção de Deus na minha vida, porque Ele é o meu presente. Aleluia! Ele veio para me tirar daquela imundície que eu vivia. Eu era uma menina de 17 anos que eu vivia na noite, perdida, já alcoólatra quase. Aqueles dias a irmã fala, tu nunca foi num cinema? Não, eu só andava de noite. Eu vivia nas nights lá no centro. Misericórdia, Senhor. A gente se olha e não consegue nem imaginar que era nós, né? E aí me pergunta assim, tu fala assim com essa calmaria, Deus, Ele é tão bom, a gente que perturba Ele, né, coitado. Eu sei que assim, do começo do ano passado para esse, eu nem cogitei mais. A diz, irmã, mas o Eduardo está sofrendo, ele piorou. Amém? Qual é o propósito de Deus nisso? Eu hoje entendo que Deus tem um propósito em tudo. Glória a Deus, aleluia. Tem uma menina no mercado que ela já me conhece, porque eu estou sempre abrindo a boca de sono. Ela diz, não conseguiu descansar? Eu disse, não, é que não tem muito como descansar, eu não contei para ela a história, né, então vai demorar. Eu estou sempre cansada, eu estou sempre com sono de verdade.
Hoje de tarde, depois do banho, eu fui tratar Eduardo e a impressão que eu tinha que eu ia dormir acordada. Eu não conseguia mais abrir os olhos. Mas Deus, Ele é bom e misericordioso. Mas tem mais, antes de terminar, eu quero ler mais terminar a história, né? Eu quero ler mais uma passagem com vocês. Que eu acho que ela fala muito para nós, igreja. Lá em 2 Timóteo 4,5 diz assim: mas tu se sobriu em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Aleluia! Glória a Deus, Senhor. E aí diz assim: então, mas como é que tu consegue? Tu quase não dormes, tu já acorda, né? Com sono. Eu ando dormindo bem pouco, porque o Eduardo ele dorme, acorda, e o meu subconsciente acorda. E fora isso, às vezes as pessoas me dizem assim: mas tu te alimenta mal. Não é que eu me alimento mal, eu me alimento do que eu posso. Eu, com tudo que eu tive, com essa dieta louca que eu fiz, eu fiquei com sequelas. Erro meu. Deus não tem nada a ver com coisas que a gente erra. Eu fico pensando aí no povo lá do deserto. Reclamavam que era só maná. Sabe o que é meu alimento? Eu acordo de manhã, tomo meu remédio para o estômago, que não é o certo, que agora eu creio que o médico vai acertar na próxima consulta. Eu tomo ele, eu como uma fatia de mamão, um pão torrado, porque só pode ser torrado, porque senão a farinha contém um glúten e me faz mal, e outros tipos de pão me fazem mal, me causam dores horríveis no estômago, e um cafezinho preto, que eu sou proibida de tomar, mas é o meu único prazer. Mas eu sei que é da minha carne, e Deus já me disse que eu vou ter que parar, e eu vou obedecer. Amém, glória a Deus. No almoço, eu só posso comer peito de frango, porque eu já estou enjoada, então eu estou comendo uma vez por semana só. Eu como só ovos cozidos, o arroz, que não me faz mal, massa, tudo me faz mal. O arroz, legume e verdura. Só com temperos naturais eu posso. Durante a tarde eu bebo água. E eu tomo o guaraná, que agora, glória a Deus, eu era viciada. E para quem tem refluxo não pode. E Deus me disse: isso é da tua carne, tu vai largar, porque se tu quer cura, tu tem que parar. E faz 4 dias, né, que eu não tomo gás. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tô bem. Amém. Aí com aguinha, à tarde eu só posso comer uma bocada de fruta. E à noite, hoje é um dia que eu não como nada à noite. Porque eu chego tarde, qualquer pedacinho que eu coma, não digere. Eu acordo de manhã mal, com dor, com tontura, pela má digestão, porque não funciona o meu estômago. Mas eu creio que ele vai funcionar em nome de Jesus. Isso, e acredito que ele só não está curado ainda porque eu teimosa ainda tomava Guaraná. Ou água com gás, que é a mesma coisa. Mas eu acho ruim. Tem dias que eu acho ruim. Ontem eu fiz 3 pizzas brotinho pro Junei, bem caprichada, bem boa. Hoje eu fiz uma costela na panela de pressão para ele, que o cheirinho até me... Eu não sinto mais vontade, mas às vezes dá, né? Às vezes eu fico triste. Porque esse dia minha mãe disse assim: mas tu não come nada, deve estar com anemia. Eu digo: não, eu como o que o meu corpo necessita para viver. Amém, glória a Deus. E sabe o que me acalma assim, quando às vezes me dá uma tristezinha? Eu penso assim: na glória eu não vou sentir fome. Aleluia! Aleluia! Eu só tenho que permanecer no caminho que o Senhor quer para mim. Sair para a glória, porque na glória eu não vou sentir fome. Amém. Então o que é sofrer aqui, comendo só, que para muitos às vezes não é nem alimento? É difícil? Às vezes é difícil. Às vezes me entristece não poder. Mas não me entristece com Deus, não. Eu sei que foi um erro meu, uma consequência de um ato meu. Então tá bom. Voltando à história de Dudu.
Mas o que eu quis ler com essa palavra? Da gente fazer o evangelho e... mas aí tu quase não falta um culto. E deixa o Eduardo com alguém. Eu saio de casa e peço para Deus, Senhor, provenha de tudo que o Eduardo necessitar. Eu sei que se for da vontade de Deus, Deus vai levar o Eduardo. E aí vamos dizer assim, esse dia também perguntaram, pelo que tu ora para o Eduardo? Porque o Eduardo, né, está em estado de sofrimento e tudo mais. Eu digo, hoje eu oro, durante a oração, eu peço para que Deus abrevie a vida do Eduardo aqui na terra. Aí você diz, vai, mamãe, você está pedindo para Deus levar teu filho? Sim, se for da vontade de Deus. Para uma mãe, aí diz, mas e como é que vai? Eu digo, eu nem penso sem ele. Vamos deixar, né, para sofrer depois. Mas o Eduardo não tem pecados, né? Aí eu fico pensando assim, gente, que hora é? Não posso passar. Eu fico pensando assim, esse dia alguém me falou algo e eu vi. Deus disse assim, quando ele for, ele vai estar na glória. E eu vi ele na glória. Glória a Deus, aleluia. Eu fico pensando assim, eu nem gosto de pensar, né, como é que vai ser sem ele. Mas, na glória, meu filho não tem pecados, ele vai direto pro lado do trono de Deus. Na glória, ele não vai sentir fome, nem sede e nem dor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E isso não é um consolo para o meu coração? Aleluia. E aí como é que eu não vou estar aqui na casa de Deus? Glória a Deus, aleluia. Glorificando Ele. Amém. É difícil, é difícil. Nesses 22 anos, do ano passado para cá, literalmente eu oro chorando. Irmãos, não se apeguem a coisinha para ter uma vida com Deus. Glória a Deus. Não se apeguem a... hoje eu estou com dor de cabeça, hoje choveu, vai vir temporal. Às vezes minha mãe não vem porque o tempo tá dando trovejões e vai faltar luz e vai queimar. Aí eu fico pensando, Senhor, no dia do julgamento, eu fico pensando assim. O Senhor perguntou para ela, tu não foi na minha casa por quê mesmo? Ela vai dizer assim, porque estava chovendo. Ou porque ia chover. Quando realmente ele não está bem, Eduardo, vocês podem ver que às vezes eu não consigo vir mesmo. Eu sei quando ele está mal mesmo, que ele precisa de mim, que conheço. Mas até quando ele está meia boca, eu venho. E eu peço para Deus prover. Aleluia. Aleluia. Deus. Oh, Deus, Pai. A obra de Deus não é só para... eu quero receber a salvação, eu quero. Mas eu entendo que o sofrimento e tudo, todo o conjunto de tudo que eu vivi até hoje, que não foi fácil, e está sendo mais difícil, porque, claro que vai cada vez piorar, né? Mas aí, esse dia alguém me perguntou assim, mas e se ele ficar pior e ir para o hospital? Amém? Eu vou falar de Deus lá. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Mas eu peço para Deus, Senhor, se for da tua vontade, abreviar a vida dele, que seja como um sopro. Não permita, porque a gente tem que orar para que Deus não permita mais sofrimento. Aleluia, é verdade. Eu sou mãe e a gente tem que orar e pedir para o Senhor. E quantas histórias na Bíblia, pessoas passaram por coisas terríveis. Olha Jó perdeu tudo. E ainda teve uma doença. Ele ficou chateado. A gente lendo a palavra, a gente entende que ele ficou chateado. Mas ele sabia que Deus era Deus. Aleluia. E ele glorificou a Deus. Glória a Deus. É verdade. Tem dias que eu louvo literalmente para Deus. Porque às vezes a vontade é assim, não, irmã, não tem nem força. Mas é para Deus. Glória a Deus. Eu sei pregar, eu acho que eu não tenho dom de pregar, mas eu prego. Aleluia. Eu acho que Deus dá dons, né? E a gente não pode fugir disso.
Mas eu prego. Glória a Deus, Senhor. E depois, e se Eduardo, eu não sei se eu não vou antes do Eduardo ser recolhido e ele não vai ter que ficar para alguém cuidar. Ah, mas eu quero ver se o Eduardo for recolhido, se ela vai permanecer. Gente, eu vou dar uma certeza. Hoje a minha fé, que pode dizer assim, ela tá fraca. Não, hoje eu estou mais forte do que nunca. Cada dia que eu não, hoje eu não conseguia, eu sentei na cama, não conseguia levantar. Glória a Deus. E eu digo assim, Senhor, eu preciso. O Senhor sabia que eu precisava. Porque o Eduardo estava resmungando, porque eu sabia que ele já estava sujo, eu tinha que atender o Eduardo. Senhor, me dá força. Glória a E Ele Deus. dá. Amém. O Senhor fala e a gente não ouve, ou a gente não presta atenção. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se o Eduardo for recolhido amanhã de manhã e de noite tiver culto, eu vou estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus Pai. Vocês podem ter certeza que eu enterro ele de manhã e de noite, eu estou aqui glorificando a Deus. Glória a Deus, Senhor. Não importa se está doendo, se não está, se tu não tem força, pede para Deus. Aleluia. E glorifica Glória a Ele o Deus. tempo todo. Amém, amém, amém. Esses dias eu orei para Deus, é de mim que o Senhor quer algo, porque o Eduardo venha a não sofrer mais, porque a gente, e Deus falou comigo, gente, de uma maneira que eu fiquei assustada, e Deus me mostrou que eu tenho algo que eu tenho que matar na minha carne, para coisas ainda virem acontecer, Glória a Deus. e eu fiquei apavorada. Deus me deu a visão do que era. A gente tem que, a gente não é santo, né? Só que a gente tem que orar e pedir, Senhor, me mostra. Aleluia. E essa coisa de, mas eu não consigo, mas eu sou assim mesmo. Não, misericórdia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Senhor, repreende esse espírito maligno, porque isso não é de Deus. Não existe, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Não dá, eu sou assim, não vou mudar. Vai. Aleluia. Se tu orar, clamar, pedir a Deus, tu vai, tu não vai Glória a sozinho. Deus, Senhor. Mas com a ajuda dele, tu Glória vai. a Deus. É. Tudo que eu quis e orei, pedi ajuda, eu consegui. Amém. Eu precisava emagrecer, porque eu ia morrer, eu não conseguia mais dormir de falta de ar. Eu disse, Senhor, me ajuda. Aleluia. Eu emagreci com a ajuda de Deus. Glória a Deus. Eu precisava parar de fumar, porque aquilo não agradava a Deus e eu não queria mais para minha vida, eu não conseguia. Senhor, me ajuda, Pai. Era todo dia Glória a Deus. incomodando o Senhor. E pedindo, Senhor, me ajuda, eu não quero mais isso para... Eu consegui parar de fumar com a ajuda de Deus. Glória a Deus. E tudo isso por diante. Amém. Não existe, eu não consigo. Às vezes eu jurei, porque homem é uma bênção que Deus botou em nossas vidas. Homem, por muitas vezes, é desligado. E o Junei diz assim, mas eu não consigo. Eu digo, consegue? Amém. Tudo a gente consegue se a gente quiser e pedir a Deus ajuda. É verdade. Mas Deus permite ainda o teu sofrimento. Amém. Eu creio que Ele tem propósito nisso na minha vida. Glória a Deus. Mas é teu filho sofrendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou dizer o quê? Mas eu não vou deixar de vir na igreja, eu não vou deixar de viver com Deus e de cada dia me policiar mais e querer uma vida plena com Deus, para lá no final eu ir para agora com o Senhor. Aleluia. Ou receber aqui. Glória a Deus. Não importa. E se teu filho, se Deus levar ele sofrendo, amém, eu sei que na glória ele não vai mais ter dor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos parar de mimimi, gente. Oh, Deus Pai. Eu sei que é difícil. Mas olha o Deus que a gente tem. Olha o tamanho do poder desse cara. Glória a Deus. Então não diga, eu não consigo, eu não vou, tá difícil. Meu marido não vai. Ora! Mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas que leve 20 anos. Levaram 40 anos para entrar na Terra Prometida. Eu estou há 22 anos vivendo uma vida que não é minha. Eu não vivo, eu vivo para outro ser. Glória a Deus. É verdade. No começo do ano,
Eu disse, eu cuido muito do que eu oro, né? Porque eu pedi no começo do ano passado, eu preciso descansar, não aguento mais, Deus me botou dentro do hospital com meu pai para ficar com ele 20 dias longe de casa, para descansar de casa. No hospital. Então eu cuido muito do que eu falo, né? E peço. Aí no começo, agora, quando estava aquele calor no meu último, quando eu falei assim, Senhor, já vou acabar, pastor, calma. Eu disse, Senhor, eu queria ir um dia na praia esse ano, só um. E o Juliette disse, impossível, né? E Dudu, e pai, e Dô, e não tem coisa. Eu digo, tá, eu disse pra ele, eu entendo, eu sei que não dá. Mas eu pedi pra Deus prover. Domingo que vem nós vamos no culto lá em Cidreira. Eu vou pra praia. Glória a Deus. Eu especifiquei que eu queria de dia tomar banho de mar, pá, não. Eu disse, Deus, eu queria ir pra praia. Só falei isso, mais nada. Eu vou pra praia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vai ser de noite, com culto. Glória a Deus. Até isso a gente tem que cuidar. Da maneira que a gente pede. É verdade. Mas eu fiquei feliz, né? Quando a gente disse, dá pra ele. Dá. Deus é bom e Ele vai prover. Glória a Deus. Né? Porque a gente quase não sai, né? A minha saída é a igreja, ou resolver os pepinos da vida. Porque o marido não gostou que eu fiz a carteira, porque tudo eu resolvo, ele fica em casa com o Dudu. Mas é isso, meus amados. Não importa o tamanho do problema. Ora, nem que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa o tempo. Glória a Deus. Nesse tempo, Deus está trabalhando algo. É um processo. Creia que é um processo. O sofrimento de hoje é o testemunho de amanhã. Aleluia. Aleluia. Busquem a Deus. Permaneçam na casa do Senhor. Mas eu não gosto muito, porque eu não gosto muito daquele irmão. Mas quem é tu para não gostar do irmão? É verdade. Deus ama a vida dele. Glória a Deus. Tu tem que amar também. Amém. Engole não gostar e ora. Deus tira do meu coração não gostar daquele irmão. Glória a Deus. Deus vai Aleluia. fazer, porque é Amém. Deus. Amém. Glória O tempo de Deus ele é maravilhoso e perfeito. a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a Deus.